Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je bois du vin, je mange de la viande. Eu bebo do vinho e eu como da carne. Mas por que eu como da carne e eu bebo do vinho? É isso que a gente vai entender hoje. Hoje eu vou explicar para vocês essa ideia do partido de uma forma que vocês nunca viram. Essa explicação não vem de uma gramática, vem dos meus anos como professor, procurando uma forma melhor de explicar aos alunos por que as coisas são assim. Vem comigo que eu acho que no final dessa aula você vai finalmente entender por que eu bebo do vinho e eu como da carne. Para isso, a gente vai ter que começar com algumas noções do francês. A primeira noção que eu quero trazer para vocês é que o francês, ele sempre é muito forte, mas ele tende a ter um determinante antes do substantivo. Mas aí vocês falam, o que é um determinante? Bom, vamos pegar aos poucos. Vamos pegar a palavra casa. O que é um determinante? O determinante pode ser, por exemplo, um artigo definido, a casa. Pode ser um artigo indefinido, uma casa. Pode ser um numeral, duas casas. Pode ser um possessivo, minha casa. Pode ser um demonstrativo, essa casa. Pode ser um pronome indefinido, algumas casas. A grosso modo, o francês ele sempre vai ter um determinante diante das palavras. Essa é a primeira noção muito importante para você poder entender porque eu digo beber de alguma coisa e comer de alguma coisa. Eu consigo pensar algumas exceções. Se você quiser, coloque nos comentários as exceções para essa regra que eu acabei de falar, porque exceções sempre vão existir. Esse é o primeiro conceito. Então, sempre vai ter um determinante antes dos substantivos. Vamos agora ao segundo conceito que é importante. A gente pode pensar o mundo a partir de coisas contáveis e coisas incontáveis. Por exemplo, quando eu falo carro, possivelmente tanto eu quanto você, ou seja lá quem for, vai pensar em um carro. Você consegue entender o que é o início e um fim de um carro. Você até pode pensar talvez num Fusca, outro pensar numa Ferrari, tanto faz. Por outro lado, quando eu digo água, talvez você pense ali numa piscina de água, num copo d'água, numa praia cheia de água, num rio, mas você entende que a dimensão, a quantidade de água vai variar. Então a gente pode dizer que enquanto o carro é contável, a água ela é incontável. Pegando aquela regra passada, que sempre tem que ter um determinante diante de um substantivo, o francês é diferente do português. Pense quando eu digo, em português eu bebo água, você repara que não tem nenhum determinante? Nenhum determinante, eu bebo água. Mas a água é incontável. Então o que o francês faz? O determinante que fica diante de palavras incontáveis é o de. De. Então, sempre que você estiver diante de uma palavra incontável, você vai colocar o de. Ou seja, se eu vou dizer eu bebo água, eu vou usar o bebo vinho para ficar mais claro. Eu bebo vinho, vai ser je bois de. E aí, tem mais um detalhe, você vai ter que ter um artigo definido, é o vinho. Eu bebo de le vin. Qual é a grande questão importante aí? De mais o vira du. Assim como de mais o vira do, em francês de mais le vira du. Então, o determinante de coisas incontáveis, mais o artigo masculino do vinho ou vinho, vira du. Você diz je bois du vin. Vamos andar mais um pouco para entender essa noção. Pensa só, por exemplo, numa frase como... Vamos caminhar então, vamos continuar. Por exemplo, se eu tenho uma frase, eu tenho um livro. Você não vai ter nenhum problema para passar isso para o francês. É uma coisa quantificada. J'ai un livre. J'ai un livre. Mas quando eu digo em português, repare que no plural em português eu não quantifico, eu não tenho a quantidade definida, eu não faço nada, eu digo, eu tenho livros. Você até pode dizer, eu tenho uns livros, mas isso é outro sentido. Quando eu falar, eu tenho uns livros, sei lá, de biologia,
uns, qualquer uns, que não são os mais incríveis, mas uns. É diferente. Eu digo, eu tenho livros. Eu tenho livros. Lembra que em francês você vai ter que ter um determinante diante da palavra, esse determinante é o de? Então eu vou dizer, j'ai de livros. São os livros. Os livros, então les. Então, j'ai de les livres. De mais les vira de. Ou seja, de mais os, assim como em português, vira dois. J'ai des livres. Fez sentido? O francês, a questão é essa. Você tem que ter um determinante diante do substantivo. Coisas que nós brasileiros não precisamos, a gente acredita que palavras que não são quantificadas não merecem ter determinantes. Afinal de contas, elas não são quantificadas. O francês vai sim colocar um determinante, e esse determinante é o de. Então, recapitulando, quando eu tenho uma palavra masculina, como vinho, je bois de le vin, de mais o vira du. Je bois du vin. Agora eu vou, sei lá, uma coisa feminina, como da carne. Je bois de la viande. De mais a faz da, mas em francês não precisa contrair, vai ficar de la, de la. Então, je mange de la viande. Voltando agora para a água, je bois de l'eau. Porque água, que é o, começa com vogal, então vai ter aquele cortezinho de L apóstrofo. Então, je bois de l'eau. E se a palavra plural, uma palavra que ela é quantificada na unidade, como um carro, mas eu digo eu tenho carros, um filho, mas eu digo filhos, vai ser de, ou qualquer outra palavra no plural, como, sei lá, comer arroz, se eu botar no plural, je mange des riz. Então, eu vou dizer, j'ai des voitures. Eu tenho dos carros. E, peraí, não acabou ainda não. E isso faz ficar muito claro, porque quando eu vou negar essas frases, eu vou dizer apenas de. As pessoas ficam meio loucas e não entendem porquê, mas repara, se eu não tenho nada, não tem como ter artigo definido para definir aquela coisa. Então, se eu digo eu não bebo água, eu não bebo nada daquela água, não vai ser de le, vai ser só de, porque tem que ter um determinante. Mas o artigo definido não vai funcionar diante do nada, porque não dá para definir o vazio, digamos assim. Então, vou dizer, je ne bois pas d'eau. Je n'ai pas de voiture. Je ne mange pas de viande. Fez sentido? Então, na negativa dessas palavras não quantificáveis, ou vai ser de. Quando não tenho nada, vai ser de. Finalmente, só para lembrar, verbos de apreciação. Verbos de apreciação, eu amo, eu adoro, eu detesto. Esses verbos eu uso só o artigo definido. Porque quando eu digo eu amo chocolate, que tem que ter um determinante em francês, eu gosto de todos os chocolates. Não é uma parte do chocolate, não é uma parte. Então tem que dizer j'aime les chocolats, eu amo os chocolates, porque também tem que ter um determinante. Não pode ser j'aime chocolat, não funciona. O francês tem que ter um determinante na maioria dos casos. Espero que fique mais simples agora. Vocês, com base nisso, comecem a pensar, sempre que você vira esse de, por que ele está ali. Cuidado para não confundir o de da preposição. Por exemplo, um verbo que pede de, como eu venho de, e esse de quantidades. Mas aí já é outra aula. Espero ter ajudado. Coloca aí embaixo se você gostou, se você não gostou. Coloquem as exceções. Como eu disse, essa explicação foi uma explicação que eu fui formulando ao longo da minha vida enquanto professor e que costuma ajudar os alunos a entenderem do porquê o de. Vamos construir conhecimento junto. É assim que a gente evolui, é assim que a gente progride. Merci bien, à la prochaine. Então agora um pequeno exercício para vocês praticarem isso. D'habitude, qu'est-ce que vous mangez pendant votre journée? Normalmente, o que vocês comem no dia a dia de vocês? Façam uma pequena redação nos comentários, dizendo seus hábitos alimentares
e aproveitem dizendo o que vocês gostam de comer e o que vocês detestam comer. Belezinha? Merci bien, à la prochaine!